Olá pessoal, boa tarde a todos. Começando mais uma entrevista aqui na TV 247. Eu sou a Gisele Federici e hoje a gente vai entrevistar o Aldo Fornazieri, que é cientista político e professor na FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política aqui de São Paulo. Quem entrevista comigo é o jornalista Leonardo Atush. Obrigada, professor, pela entrevista, pela presença aqui. Acho que a gente vai começar pelo tema mais quente aí de hoje, que é o Datafolha, né? Eu queria começar com uma pergunta sobre a relação dos números da pesquisa com o julgamento do TRF4, que confirmou a condenação do Lula. O Lula se mostrou aí o maior cabo eleitoral, continua depois da condenação em segunda instância e continua ganhando em todos os cenários. Isso mostra que o julgamento não foi visto com credibilidade pela população? Já antes do julgamento, tinha me manifestado em alguma entrevista, em algum artigo, assim, que a minha expectativa era de que o Lula cresceria com a condenação. Por quê? Aí tem alguns motivos, né, que a gente já falou algumas vezes, quer dizer, a população está saciada com tanto chumbo em cima do Lula, ela absorveu, digamos assim, toda a crítica, mas tem um elemento novo. Algumas pesquisas qualitativas, inclusive uma pesquisa divulgada no Valor Econômico, elas mostram que a população acha que o Lula não é santo, mas que ele está sendo perseguido pela justiça. Então, há uma percepção de que ele está sendo perseguido pela justiça. E quando se tem esse sentimento, essa visão da perseguição, nasce um outro sentimento nas pessoas que têm essa percepção, é o sentimento da reparação. Então as pessoas querem reparar uma injustiça que está sendo cometida contra um determinado indivíduo, no caso Lula, e como é que a reparação se dá nesse caso? Através do voto, através do apoio, porque há um entendimento que ele precisa ser reparado contra a injustiça. Quanto à credibilidade do judiciário, também pesquisas, particularmente uma pesquisa Ipsos, que vem sendo publicada recorrentemente no Estadão, ela já mostrava que havia uma queda acentuada na avaliação do Moro, particularmente, né? Então, o Moro está sendo visto de forma negativa, tanto pela questão do Lula, quanto por outros motivos, outros erros, outras críticas que vêm sendo feitas quanto à condução da Lava Jato. Então, eu acho que esses dois elementos, particularmente, conformam uma realidade de consolidação da candidatura Lula, em que pese a condenação, talvez um apoio maior, porque aparentemente ele teve um pequeno crescimento, quer dizer, ele chega agora a 37%, acho que em pesquisas anteriores ele ficava ali no patamar dos 34%, o que mostra que não adianta, quer dizer, condenações, novos processos, novas denúncias já estão absorvidos pela população. Professor, deixa eu só, antes de fazer uma pergunta, só fazer um comentário para o nosso pessoal, pedir para todo mundo compartilhar, evidentemente, agradecer, e fazendo só um lembrete que hoje a entrevista está só no Facebook, não no YouTube, porque o site do YouTube está em manutenção, justamente lá onde se fazem as transmissões ao vivo. Então o que a gente vai fazer é transmitir ao vivo pelo Facebook e subir logo na sequência no YouTube, mas não ao vivo. Então era importante fazer esse esclarecimento e pedir a vocês que compartilhem. O dado que chama a minha atenção na pesquisa, né, além da questão do Lula, que já estava mais ou menos colocada, teve um crescimento na margem de erro, é a capacidade dele de transferir votos. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta. Por exemplo, o que diz o Datafolha? 27% votam com certeza num candidato indicado pelo Lula. 27% já é suficiente para colocar qualquer um no segundo turno. 17% podem vir a votar. Ou seja, a gente tem 44% que, em tese, podem até dar uma vitória em primeiro turno. O senhor colocaria, então, que vamos imaginar que esse golpe, que tem como objetivo tirar o Lula da eleição, já pode se colocar como um golpe fracassado, uma vez que o Lula faz o sucessor, segundo a pesquisa? Claro que a gente está longe ainda das eleições, e inclusive da própria montagem do cenário eleitoral, porque a gente não sabe muito bem quem vai ser candidato. Mas aparentemente, e essa tese também já tinha colocado, quer dizer, a condenação do Lula, ela reforça a sua capacidade de transferência de voto. Por quê? Pelo mesmo motivo anterior, quer dizer, se ele está sendo vítima de uma perseguição, se ele está sendo injustiçado, também existe o sentimento de reparação. E se ele ficar de fora da eleição,
não por vontade própria, mas por imposição de uma injustiça, digamos assim, a capacidade de transferência de voto, automaticamente eu entendo que ela aumenta, ela vai aumentar e aparentemente a pesquisa do Datafolha, ela indica isso. Por essa lógica, então, uma prisão aumentaria ainda mais. Aumentaria mais a capacidade de transferência de voto. E eu acho que a pesquisa de hoje, ela também ela é importante porque ela desmente uma falsa tese dos analistas conservadores, dos analistas que apoiam o golpe, dos analistas de direita. Por quê? Porque veja o seguinte, quer dizer, primeiro eles inventaram uma falsa polarização entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Então o Bolsonaro seria da extrema-direita e o Lula seria da extrema-esquerda, o que é uma falácia, não é verdade. O Lula já foi presidente, quer dizer, todo mundo sabe como ele pensa e todo mundo sabe como ele age. Ele nunca teve uma ação fora da lei como presidente da República, quer dizer, e também nunca foi populista, porque quem fala que o Lula é populista não entende o que é o populismo. O populismo é governar sem o Congresso, diretamente com uma relação direta entre o líder, o presidente e a população, sem a mediação das instituições. O Lula nunca fez isso. A minha crítica até que ele foi legalista demais. Muitas pessoas têm feito essa crítica. Exatamente. Então ele não é populista, mas então veja o seguinte, inventaram essa falsa polarização. Por que inventaram essa polarização? Para criar um medo, objetivando potencializar um candidato mais ao centro, que excluísse o Bolsonaro de um lado e o Lula do outro. E aí diziam o seguinte, com a saída do Lula, o Bolsonaro perde. E o que a pesquisa mostra? Que não. Eu acho que, independentemente do que vier a acontecer com o Lula, do meu ponto de vista, o Bolsonaro não se sustenta. Mas o que a pesquisa desmente é essa análise dos conservadores dizendo que com a saída do Lula o Bolsonaro perderia automaticamente. A pesquisa de hoje mostra que essa tese também é falsa. Eu queria te pedir para aprofundar a questão da prisão. Desculpa, Gisele, só para não perder esse ponto. O senhor fala, bom, se a população percebe uma injustiça, aumenta a vontade de reparar. Dado isso, mas também considerando que a gente não tem uma direita muito racional, a gente tem uma direita que tem se mostrado irracional no Brasil, porque esse golpe é um fracasso absoluto. Se a gente olha o que era o capital eleitoral do PSDB antes e o que é hoje, tem uma distância. Mas se a gente imaginasse que a direita fosse racional, a pergunta que eu quero trazer é a seguinte, o senhor acredita que eles vão apostar na prisão do Lula ou não? Eles vão tentar prender o Lula ou não? Bom, retoricamente eles dizem que não. E por que eles dizem que não? Pode ser apenas um gesto para tentar ficar de bem com o eleitorado com o Lula, ou pode ser uma percepção, não se sabe bem claramente qual que é a intenção. Mas eu acho que eles vão continuar até o fim com essa ideia de que seria melhor derrotar o Lula nas urnas, ao menos esse centro aí configurado em torno do PSDB, do PMDB e assim por diante. Eu acho que eles não vão apostar isso, porque veja o seguinte, se eles apostassem nisso abertamente, eles ficariam em confronto com um contingente eleitoral muito grande, que é o contingente do Lula. Então, eles vão tentar capturar esse contingente, ao menos parcela desse contingente eleitoral. E se eles defenderem prisão do Lula, evidentemente que o eleitorado do Lula tende a não... Mas eu digo, mas podem não defender publicamente a prisão e operar nos bastidores para que ele seja preso. Eu acho que, francamente, o setor político ele tem pouca capacidade de operação nesse âmbito, porque, digamos assim, durante o impeachment, durante o golpe impeachment, se formou uma ampla frente que envolvia setores do judiciário, setores da mídia, setores dos partidos políticos e assim por diante. Passado um tempo, esse setor se fragmentou totalmente. Então, hoje, em parte, o judiciário está contra setores que hoje estão no governo. Então, e em conflito também, em conflito. Por exemplo, tem aí o conflito do Temer com o judiciário em torno da questão da Jaqueline Brasil e assim por diante. Então, eu acho que eles não, Cristiane Brasil, eles não têm capacidade de influir no judiciário, porque são setores que hoje estão em conflito. Eu, aparentemente, acredito que não, que eles não vão operar, até porque eles têm pessoas que estarão sujeitas ao mesmo processo punitivo do judiciário. Agora, professora, a pesquisa também mostra que
como o senhor disse, muitos eleitores do Lula, se o Lula não estiver na disputa, não vão votar em ninguém. Vão votar brancos e nulos, né? Esse índice aumenta muito, para 31%, se não me engano, 32%. Então, é possível que a gente tenha um presidente, se o Lula não estiver na disputa, que não tenha a maioria dos votos válidos. Né? Só que esse problema não existe, né? Pode acontecer essa situação, mas ele não implica num problema jurídico de não posse de um presidente eleito com o Dória mesmo, aparentemente não teve a maioria dos votos válidos. Eu sei que é possível, mas isso aconteceu em várias cidades em 2016. Minha dúvida é o que isso traz de negativo. Eu acho que o que traz de negativo, em primeiro lugar, porque uma eleição sem o Lula, ela é carregada de ilegitimidade, e um presidente eleito com essas duas circunstâncias, sem uma maioria dos votos válidos, e questionada do ponto de vista democrático a exclusão do candidato mais competitivo, reforçaria a ideia de um presidente ilegítimo. E um presidente ilegítimo significa mais 4 anos de crise. Eu acho que isso que os setores que deram o golpe, mesmo os setores do judiciário, não se dão por conta de que nós podemos ter mais 4 anos de crise política por conta de um advento de um presidente ilegítimo. E já se vão 3, né? Então já vão para uma crise de 7 anos. E aí veja o seguinte, quer dizer, nós não podemos imaginar que o país será pacificado do ponto de vista político, até porque eu acho que o conflito político deve continuar existindo, mas pacificado no sentido geral do termo, quer dizer, um convívio democrático mínimo, se essa situação de um presidente ilegítimo se configurar. Eu acho que os movimentos sociais, as oposições, têm que continuar com um radicalismo de combate em face de um presidente ilegítimo. Mas antes de chegar lá nessa situação, como é que o senhor acha que o PT deve agir em relação ao Lula? Por exemplo, veio aqui segunda-feira o Rui Costa Pimenta, do PCO, e ele falou que o Lula não tem nem como recuar e nem deve recuar. Ele tem que levar a candidatura até o fim, mesmo com o risco de prisão. Eu queria ouvir a sua opinião sobre a atitude do PT e das demais forças de esquerda. Bom, eu tenho defendido que o Lula tem que permanecer candidato até o fim, levar a um impasse. O ônus de tirar o candidato mais apoiado pela população, pelo eleitorado, tem que cair em cima dos tribunais superiores, da justiça eleitoral, dos tribunais superiores e assim por diante. Por quê? Porque a esquerda ela tem que parar com a síndrome da derrota. Quer dizer, nos momentos decisivos do país, desde o século XX, a esquerda vem sistematicamente sendo derrotada. E eu acho que a esquerda é muito medrosa, tenho dito isso. A esquerda ela não vai para o confronto. E veja o seguinte, se você não confronta, você não é respeitado. Eu sempre falo daquela ideia do Maquiavel, quer dizer, o líder da oposição, ou o partido da oposição, ele tem que ser leão e raposa. Ele tem que agir com força para espantar os chacais, as hienas, e impor respeito, né? O Lula não pode ser o Lulinha paz e amor, porque senão na hora H ele não vai ser respeitado. Ele tem que impor também o temor, e não só o amor. E isso implica numa política de confrontação mais dura com esses setores. Mas a esquerda, francamente, ela é medrosa, ela sempre acha que isso é radicalismo, que é inconsequência, que é infantilismo, e assim por diante. E com essa postura medrosa, eu fiquei muito impressionado com uma frase do Fernando Henrique, dada numa entrevista do Estadão. Ele diz mais ou menos o seguinte: olha, se o Lula for condenado e preso, o Brasil não vai tremer. Então, ele está trucando, ele está desafiando. Ele está desafiando, porque ele sabe que a esquerda é medrosa e porque no Brasil não se mobiliza a população de forma mais enfática e de forma mais incisiva. E essa frase do Fernando Henrique, para mim, ela é uma sabedoria das elites. Uma sabedoria que sabe que os setores populares não vão para o confronto. Então, eu acho que é preciso quebrar esse paradigma para se fazer respeitado. Antes de passar para a Gisele, só lembrando uma frase dita pelo Hélio Gaspari, que é um porta-voz das elites também, no fim de semana, falando que o PT fica tentando assustar as elites, nós, né, vamos dizer assim, com o mito das massas, do povo na rua, que o PT, segundo ele, não tem. Mas, ou seja, tanto Fernando Henrique quanto eles estão desafiando, estão pagando para ver. Mas diga, Gisele.
Puxando por esse gancho das massas, o senhor defende uma grande mobilização no país, né, inclusive fechando estradas e avenidas. Queria que o senhor explicasse isso, porque o senhor defende também que seja o mote da anulação do julgamento. Vamos pegar essa questão da anulação do julgamento. Lendo todos os juristas que fizeram análises em cima da condenação, esse processo tem um vício de origem, que é a questão do juiz natural. Essa questão do juiz natural, na verdade, ela surgiu lá no século XVI com um pensador liberal, que é o John Locke. Ele dizia, olha, o cidadão, a pessoa, o súdito, tem que ser julgada por um juiz autorizado e legítimo. A nossa Constituição, no artigo 5º, ela determina que deve haver uma objetividade jurisdicional. E quando não há uma objetividade, quer dizer, o que é uma objetividade jurisdicional? Cada caso tem que ter um juiz que ele está pré-determinado independentemente de quem vai ser julgado, independentemente da pessoa. Senão você constitui um tribunal de exceção. E nesse sentido eu entendo que a 13ª Vara Criminal de Curitiba foi montada para isso. De exceção. Porque e os superiores estão seguindo exatamente isso. O juiz Moro, ele reconhece na sentença que o caso do triplex nada tem a ver com a Petrobras. Se nada tem a ver com a Petrobras, ele não é o juiz natural para julgar um caso. Então, esse vício de origem, para mim, ele é passível de anulação de processo. Eu digo que se os tribunais superiores tiverem o mínimo de responsabilidade constitucional, o mínimo de senso constitucional, eles vão anular. Mas como eles já rasgaram a Constituição, eu acho que eles podem não anular esse processo. Então, essa é a questão da anulação. Uhum. A outra questão é referente à mobilização. Então, o que eu acho que tem que ter? O PT tem que ter uma estratégia. Eu tenho dito que a cúpula do PT é constituída por generais sem um exército e a militância do PT é um exército sem generais. Não há um comando e uma orientação clara. Eu participei de plenária do PT nessas semanas aí e pude ver a ansiedade e a desorientação da militância do PT. Então tem que ter uma direção, um comando. Eu entendo que deveria ter um Estado maior, um comitê de crise do PT para gerir cotidianamente esse processo. Deveria ter uma prontidão estratégica. E o que tem que fazer? Em primeiro lugar, a única forma de manter mobilização é manter a candidatura. Claro, porque o Lula senão esvazia, porque o Lula é o elemento mobilizador e não o PT. Em segundo lugar, o Lula tem que permanecer ativo nas campanhas. Quer dizer, ele tem que... Caravanas e assim por diante. Eu acho que aí tem que fazer uma correção nessas caravanas. Eu acho que o Lula deveria priorizar os grandes centros urbanos onde o PT perdeu o voto. Quer dizer, então, teria que se recuperar um terreno nos grandes centros urbanos, nas grandes capitais. Ele poderia, por exemplo, fazer um grande ato em cada capital do país, em cada capital significativa do país, e priorizar essas capitais. Continuar criando os comitês de defesa da democracia, comitês suprapartidários, chamando os movimentos sociais e os demais partidos de esquerda, e aí sim, quer dizer, na medida em que esse processo vai se afunilando, vai aumentando a tensão e o conflito. E nesse momento de aumento da tensão e do conflito, eu acho que tem que ter uma estratégia de ocupação de cidades, de paralisação de avenidas, de rodovias e assim por diante, para criar esse impasse. Quer dizer, a justiça ela tem que decidir pressionada. Quer dizer, no impeachment, o Supremo ele se nega a julgar o impeachment até hoje, e no impeachment ele se acovardou se sentindo pressionado pelos verde e amarelo, digamos assim. Por que agora não vamos pressionar os tribunais superiores? Até porque eles politizaram, eles decidem politicamente e não segundo a lei. Então, eu entendo que deve haver esse processo de pressão, manter a panela de pressão e de mobilização permanente em torno dessa questão. Professor, só voltando a esclarecer, muita gente está perguntando sobre o YouTube, então, e aliás tem muita gente aqui nos seguindo no Facebook, a gente já está chegando a quase que 1000 pessoas ao vivo, mas dizendo que a entrevista vai subir no YouTube depois, porque eles estão numa manutenção lá periódica das transmissões ao vivo. Falando nessa questão da mobilização, que é muito importante, né, eu queria lhe perguntar o seguinte: vamos imaginar que se faça a mobilização, o senhor falou também de um comitê de crise, mas que no meio desse processo o Lula seja preso, porque você tem
poucos dias, né, para apresentar os embargos. O TRF4 vai concluir o processo, Lula perdeu o habeas corpus ontem, e essa ordem de prisão segue lá para o juiz Sérgio Moro, do Paraná. Pressupondo que a elite seja burra, que mande prender o Lula, que vitimize o Lula para que ele possa crescer um pouco mais, né? O que o senhor acha que deve ser feito para que a voz do Lula não seja silenciada? Na sua opinião, ele deveria gravar já vários vídeos, peças de campanha, vídeos para serem exibidos todos os dias? Se o senhor estivesse nesse comitê de crise, o que o senhor faria? Em primeiro lugar, eu manteria a candidatura dele mesmo preso. Mesmo preso? Mesmo preso, porque isso é o elemento mobilizador. O Lula é o elemento catalisador da luta popular no Brasil. Goste-se do Lula ou não, tenha-se crítica ao Lula ou não, é preciso reconhecer essa objetividade. Tirando o Lula, se despotencializa a mobilização. Claro. Então, eu acho que ele tem que ser mantido como candidato. Se ele puder já gravar pressupondo essa prisão, eu acho que seria melhor. Ou seja, ele tem que se preparar para todos os cenários. Evidentemente que se o Lula for preso, aí esse processo de mobilização ele tem que ser desencadeado de forma muito mais intensa. Porque aí é logo, não é só lá na reta final que você vai se mobilizar para manter a candidatura. Aí tem que ter a tomada da Bastilha no Brasil. Exatamente, tem que lutar pela libertação do Lula e continuar lutando pela garantia do direito. Eu acho que ali se desencadeia o ministro Marco Aurélio Mello, ele diz, olha, prender o Lula significaria incendiar o país. Então vamos fazer o Brasil tremer, vamos incendiar o Brasil se o Lula for preso. É uma voz da direita um pouco mais inteligente, né? Um pouco acima da média. É um ministro do Supremo, né? Então eu acho que ele tem uma percepção. Então eu acho que cabe à esquerda incendiar o país, fazer o país tremer se o Lula for preso. E aí fazer manifestações, aquelas manifestações que eu falei de paralisar cidades, aí é imediato, daqui a 30, 40 dias. Evidentemente que esse processo ele tem que ser preparado, porque uma coisa... ninguém pode ser pego de surpresa numa coisa desse. Exatamente, quer dizer, a esquerda age muito reativamente, sem estratégia antecipativa. E veja o seguinte, Leonardo, uma coisa que tem que se entender em definitivo em política, eu tenho pregado a minha palavra de ordem é mais Maquiavel e menos Marx, porque o Marx ajuda pouco na política, é a seguinte, quer dizer, nós temos que entender que o que decide em política, em última instância, é a força. Tem três tipos de força. A força militar, que não é o caso, que nós não estamos falando disso agora, a força política e a força social. A força política você constitui ela por dentro das instituições, mas também força política organizada e força social organizada. Se as esquerdas não compreenderem que elas têm que ter um contingente de força política e social muito grande organizada dentro das instituições e fora das instituições, elas sempre vão perder. E as esquerdas hoje, elas se tornaram muito esquerda de gabinete, muito superestrutural, sem força na base, sem força nas periferias. Então, acho que essa percepção tem que ser assumida e reverter uma estratégia em favor da organização das bases sociais e políticas de uma nova esquerda, uma esquerda que tenha uma estratégia mais definida, uma estratégia de mais confronto. Professor, eu queria ler um comentário aqui do Carlos Guimarães. Ele diz, não anularão o processo porque o golpe é com o Supremo com tudo. Parafraseando aí o Romero Jucá, né? Lula vai perder todas no judiciário, infelizmente. Aí, com isso, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da atuação do STF. Não só, essa semana a Carmen Lúcia disse que não colocaria de novo na pauta a questão da prisão em segunda instância, e isso já vem depois de o Supremo ter se omitido na questão do impeachment, né? Como é que o senhor tem visto? Bom, eu tenho feito críticas muito duras ao judiciário. Em primeiro lugar, porque o judiciário é um poder corrupto. Isso tem que ficar claro. Veja o seguinte, o paladino da moralidade no Rio Bredas, ele tem, mesmo com casa própria, ele tem dois auxílio moradia computando 8 mil e poucos reais por mês. O Sérgio Moro e os 3 desembargadores que julgaram o Lula, eles recebem salários acima do teto constitucional. Isso é uma forma de corrupção? É uma forma de corrupção, exatamente. Eles, no julgamento do Lula, eles se apresentaram como os paladinos do combate à corrupção. Eu tenho dito que eles são moralistas sem moral. Quer dizer, como é que pessoas que não obedecem à Constituição, não obedecem às leis e aplicam a lei de forma vingativa, persecutória, podem ser paladinos da moralidade e do combate à corrupção? Quanto a Carmen Lúcia também não tem moral.
Isso tem que ser dito claramente. Ela salvou a Aécio Neves rasgando a Constituição, passando de forma escandalosa um poder de decisão judicial para o Senado. Isso não existe em nenhuma democracia no mundo. Então, a Carmen Lúcia, ela é tipo aquela pessoa da sacristia de uma igreja do interior de Minas Gerais que se mostra santa, mas é uma pecadora, porque ela, na verdade, rasgou a Constituição. E agora, dizer que seria uma desmoralização o STF julgar... Apequenar, né? Se apequenar, ela já se apequenou. Essa Carmen Lúcia é uma figura pequena. Esse que é o fato. Então, esse judiciário, ele faz parte da crise institucional. Um dos elementos mais importantes dessa crise institucional que nós vivemos é essa covardia e essa falta de senso de proteção da Constituição que esse STF mantém. Eu queria lhe perguntar, já que o senhor falou da Carmen Lúcia, como é que o senhor vê o tamanho da influência das organizações Globo sobre o Supremo Tribunal Federal? Porque hoje até tem uma matéria curiosa no Globo. O Globo fala o seguinte, que uma semana atrás a Carmen Lúcia admitia colocar esse tema em pauta. E aí ela mudou de ideia. Ela mudou de ideia anteontem num jantar em Brasília, com representantes da Shell, inclusive. No mesmo dia, o jornal o Globo publica um editorial dizendo que essa posição não poderia ser revista. Fazendo um retrospecto, logo depois da condenação do Lula, por meio de seus porta-vozes, a Globo, principalmente por meio do Merval Pereira, disse o seguinte: olha, essa questão da prisão nem é o mais importante, o importante é garantir a inelegibilidade. Acredito eu que a Globo imaginava que o Lula desistiria, que o Lula e o PT recuariam. Como o Lula e o PT avançaram, a Globo também mudou de posição. Bom, então agora é mais ou menos o seguinte, Lula ou desiste ou vai preso. Minha pergunta é, qual que é o poder de influência da Globo sobre o Supremo? Bom, o Supremo ele tem se mostrado vulnerável a vários tipos de influência. Evidentemente que uma organização de comunicação poderosa como é a Globo, ela tem influência, mas veja o seguinte, eu entendo que o judiciário ele se corrompeu independentemente da Globo até, porque ali existe um jogo de interesses muito claro. E eu tenho uma certa reticência a atribuir todos os males do país à Globo ou à mídia tradicional, porque veja o seguinte, quer dizer, eu tenho acompanhado um pouco essa questão da mídia, e eu penso o seguinte, as forças que lutam politicamente no Brasil são forças, elas têm que agir estrategicamente. Quando você monta uma estratégia, você tem que montar uma estratégia definindo quem são os teus inimigos, quem você quer neutralizar e quem são os teus aliados. Dentro desse contexto, o que eu acho assim que há um desperdício retórico da esquerda, que é atribuir tudo à grande mídia. Eu penso que essa grande mídia ela tem um poder, mas ela não tem o poder de determinar toda a política brasileira. Quem tem o poder? Onde está o comando? Quer dizer, não existe um comando único. Eu acho que essa é uma fantasia. Essa é uma fantasia de que existe um comando único, que tem um comitê central da burguesia, que se reúne o Bradesco, a Globo, não sei o que, tal. É errado pensar assim, até porque a gente tem interlocução com alguns desses setores. Não é assim que funciona. Mas o Fernando Henrique não seria um grande organizador, por exemplo? O Fernando Henrique, ele tenta, mas ele tem confrontado o PSDB. Quer dizer, se ele tivesse esse poder de comando, ele comandaria o Alckmin, não comanda o Alckmin. Você percebe que existem fissuras, tensões e assim por diante. Quer dizer, então não dá para pensar que existe um comitê central das elites no Brasil. As elites se movem de acordo com o cenário político. Evidentemente que elas têm interesse e cada ator procura potencializar os seus interesses. Agora, o que a esquerda não sabe fazer é jogar com essas tensões. Me parece que ela perdeu o senso do que quer fazer política. Ela tem que saber que em determinado contexto, principalmente quando ela é frágil, ela tem que dividir o campo adversário e ela, por exemplo, no caso do PT, qual, do meu ponto de vista, foi o maior erro histórico do PT nesse processo todo? Se aliar com o PMDB. O PT podia se aliar com uma parte do PMDB, mas não com todo o PMDB. Existe uma recomendação explícita do Maquiavel
que você nunca pode se aliar com uma força maior do que a tua ou equivalente à tua. Por quê? Porque essas forças querem o poder. E quando, no primeiro momento que se oferecer uma oportunidade, ela vai te golpear. Foi o que aconteceu com o PMDB. Então, o PT, no início, lá, ele tinha que ter agido para rachar o PMDB e se aliar com uma parte mais democrática do PMDB, não com todo o PMDB. Eu acho que quando o Ciro critica o PT por ele ter colocado o Temer de vice-presidente da Dilma, é uma crítica correta. Quer dizer, é inimaginável, quer dizer, confiar em forças desse tipo. Perfeito. Eu só não queria deixar de esgotar o tema da Carmen Lúcia, Gisele, só para a gente passar por isso. Quando houve essa questão de salvar o Aécio, o senhor falou que ela rasgou a Constituição, ela teve, para isso, o apoio do PT. Exatamente. E eu me lembro que o senhor foi muito crítico, nós também fomos aqui no 247, muita gente no PT defendeu, não, veja bem, não podemos. Teve uma nota da presidente do PT. Teve uma nota dizendo que não cabia ao judiciário impor as penas aos parlamentares. Se não tivesse havido isso, o Aécio não seria mais senador. Exatamente. Ele teria sido afastado e o terceiro senador de Minas seria o suplente. O senhor avalia que foi um erro histórico do PT, isso aí? Foi um erro histórico e veja o seguinte aqui, a cultura política constitucional, teórica, no meio político ela é muito frágil. Aqui do Brasil se inventam muitas fantasias. Por exemplo, então a primeira fantasia, os poderes da República são independentes. Eles não são. Quer dizer, qual que é a matriz do constitucionalismo presidencialista republicano moderno? É a Constituição dos Estados Unidos. Se você for ler os federalistas, eles claramente dizem o seguinte, os poderes são poderes em conflito permanente, um tem que ter um contrapeso para poder enfrentar o outro. E aqui no Brasil se criou o mito da independência dos poderes, que é aquela nota da presidente do PT, da Gleisi Hoffmann, expressa outro erro brutal daquela nota, dizer que o Senado é soberano. O Senado não é soberano. Não existe, em princípio, nas democracias presidenciais, o povo é soberano, mas é o arranjo constitucional que expressa uma soberania. E não é nem a presidência, nem o Senado, nem a Câmara e nem o Judiciário. São poderes em conflito e com pesos e contrapesos. E o que, digamos assim, está no espírito da Constituição Republicana e Democrática é que o Senado não pode exercer um poder judicial. Ele não pode, ele é um poder, a função dele é de controle e de legislação, e ele não pode exercer fundamentalmente um poder judicial. O que a Carmen Lúcia decidiu naquele voto fatídico foi dar ao Senado um poder judicial, rasgando a Constituição brasileira e se colocando, porque veja o seguinte, ela poderia alegar, não, mas nossa Constituição pode permitir isso. Eu te pergunto, a República Democrática da Alemanha era uma república democrática? Quando existia a Alemanha Ocidental? Não era. Então, se uma Constituição ela pode se dizer democrática e republicana, se ela não tem determinados fundamentos, ela não é democrática e republicana. Claro. E quando a Carmen Lúcia decidiu dar ao Senado poder de julgamento judicial, ela rasgou o princípio e o fundamento da Constituição. Vou te passar, Gisele, mas só vou ler um comentário da Zilda Tabosa. Ela fala, erros foram cometidos por todos, não é hora de olhar para o passado, é hora de olhar para o futuro, se unir em prol da democracia brasileira. Evidente, nosso papel aqui não é só ficar olhando para o passado, mas eu acho que seria a cena mais degradante de todos os tempos imaginar, por exemplo, o Lula preso e o Aécio do Senado emitindo uma nota, um juízo de valor sobre o Lula. Seria a degradação completa do país, espero que isso não aconteça. Vou passar para Gisele, mas queria fazer esse comentário aqui só em relação à Zilda, que está sempre aqui com a gente. Esperamos que isso não venha a ocorrer. Diga lá, Gisele. Ainda sobre interferência de poderes, né, essa coisa da independência, eu queria saber sua opinião sobre o judiciário ter interferido na nomeação da Cristiane Brasil. Se o senhor acha que isso foi legítimo neste caso, que ela não cumpriu leis trabalhistas? Veja o seguinte, a Constituição fala do princípio da moralidade pública, e ele é um princípio fundamental do republicanismo democrático. Então, tem que se ver os meandros judiciais nessa questão. Agora, mesmo nessas questões, o judiciário tem demonstrado uma incoerência absoluta.
vamos tomar dois casos similares. O caso de quando o Lula foi nomeado chefe da Casa Civil pela Dilma e foi impedido por decisão judicial, e agora com o Moreira Franco. Quer dizer que a pasta dele foi transformada em ministério para dar foro privilegiado, que é um caso absolutamente similar ao caso do Lula. E o que o judiciário fez nesse caso? Não interferiu. O que demonstra a parcialidade, a confusão e, digamos assim, o elemento de crise institucional que o judiciário vem promovendo. Então, e isso é um elemento que você pode argumentar que há uma perseguição contra o Lula, porque se são dois casos similares, por que tomar uma decisão contra o Lula e não tomar uma decisão contra o Moreira Franco? Então, essa coisa que a população tem que perceber. Agora, essa questão da Cristiane Brasil, né, ela é um absurdo completo, né? Quer dizer, mostra o despudor absoluto desse governo que está aí. Claro. Já deveria não ter sido Já não essa deveria ter indicação. sido aceito. E agora com o vídeo ainda pior, porque não há nenhum senso de vergonha, nenhum senso, é um cinismo completo que, quer dizer, o governo parece que está rindo da população, da moralidade, de exigência de moralidade da população. Mas é engraçado, desculpa, Gisele, só porque aí o Temer aparece com aprovado só por 6%, dá uma declaração, porque eu acho que não vão com a minha cara, né? Como se ele não entendesse. Fala, Gisele. Só porque ele é carrancudo, né? Só porque ele é carrancudo. Queria trazer uma pergunta do Kelton Souza. Ele diz, já que o PT não aproveitou a oportunidade de armar a população com conhecimento e domínio político, ainda há a possibilidade hoje nesse cenário de fazê-lo? Se não há, tem que ter, porque a esquerda não pode continuar a trajetória que ela vem tendo. E aí eu queria comentar um pouco essa intervenção da Zilda Tabosa. Da Zilda. Olhar para o passado é importantíssimo, porque se você não olha para o passado, você não tira as lições positivas e as lições negativas. Aquilo que você pode fazer de bom e aquilo que você tem que evitar. Quer dizer, no Brasil, aliás, se olha muito pouco para o passado. Se a esquerda tivesse olhado para o que aconteceu em 1964, o que aconteceu com o Getúlio Vargas, o que aconteceu com o colégio eleitoral e para outros episódios fundamentais da nossa história, talvez ela não tivesse cometido tantos erros. Aliás, uma das melhores fontes para construir o futuro, como é que é o nome dela? Zilda Tabosa. Zilda, uma das melhores fontes para construir o futuro é olhar exatamente para o passado, extrair lições fundamentais do passado. Infelizmente, no Brasil, e particularmente a esquerda, não está disposta a extrair essas lições. Falando nisso, como é que o senhor acha então que deve ser? O senhor falou, bom, o PT tem que manter a candidatura Lula e até o fim, e deve ser candidato mesmo preso. Como é que o senhor acha que devem se comportar as outras forças de esquerda? Bom, PSOL, Boulos, Ciro, enfim. Eu acho que essas forças elas têm que se colocar no leito da luta pela democracia. E se colocar no leito da luta pela democracia é defender o direito do Lula a ser candidato. E se ele for preso, defender a libertação dele. Então, porque é ali que está a mobilização. Eu acho que é legítimo, por exemplo, que uma força como o PSOL, o Ciro Gomes, a Manuela, você colocarem nesse leito também extraiam determinados ganhos. E eu acho que eles perdem se ficarem de fora. Então, quer dizer, eles têm que... Não é um oportunismo tentar ganhar, porque é uma bandeira correta. É ali que está a mobilização, é ali que está a atenção do povo, e é ali que está a luta democrática. Defender o Lula e defender a não prisão do Lula e defender a candidatura do Lula, não necessariamente um apoio eleitoral ao Lula, é defender a democracia e é defender o povo brasileiro. E o senhor defende que não seria adequado o Boulos ser candidato agora, né? O senhor defende que ele é uma grande liderança e uma das maiores da próxima década, né? Queria que o senhor explicasse por quê. Então, veja o seguinte, quer dizer, eu penso que a esquerda não vem produzindo lideranças. Até eu tenho dito que o Lula tem produzido um efeito Átila, onde ele passa a não surgiram novas lideranças de esquerda, né? Quer dizer, nós podemos contar nos dedos das mãos alguma liderança significativa. De uma mão. Quer dizer, temos o Boulos, que é a única liderança de esquerda que surgiu pós 2013. Temos o Haddad, né, que já ocupou um cargo de ministro, foi prefeito de São Paulo. Temos o Ciro Gomes, de centro-esquerda, com todos os seus problemas e assim por diante, e poucos mais.
Então a esquerda ela está terrivelmente carente de novas lideranças. E eu penso que, independentemente de partido, essas lideranças elas têm que ser, é um dever nosso, de toda a esquerda, proteger essas lideranças e não ficar atacando Boulos, ficar atacando Haddad, ficar atacando Ciro Gomes. Você pode fazer críticas honestas e assim por diante, mas nunca com um espírito destrutivo, porque elas são um capital da esquerda, são um capital das lutas populares do Brasil e assim por diante. E o Boulos, eu acho que se ele se lançasse agora, evidentemente que há um imponderável na conjuntura, vamos supor que o Lula seja mantido como candidato. Eu acho que ali, nesse caso, seria inconveniente, porque ele poderia queimar a largada. E eu penso que o Boulos pode ser ele é um líder muito significativo hoje, mas ele pode ser um grande líder. Um líder de expressão popular nacional. E essa estratégia da construção desse tipo de liderança, ela é processual, ela não é feita de uma hora para outra. O João Saboia fala que o Boulos é o herdeiro do Lula, será o herdeiro do Lula, mas um Lula mais à esquerda. Pode ser, eu acho que sim. Aliás, eu penso que o futuro líder da esquerda, digamos um líder nacional que tenha elementos de unidade da população, dos movimentos sociais, ele tem que ser mais à esquerda do Lula. A esse respeito, o senhor sempre critica muito todos os ensaios que o PT faz e que o Lula faz de tentar retomar a política de conciliação do passado. Por exemplo, quando na caravana se encontrou com o Renan Calheiros, o Eunício defendeu a candidatura Lula, todos esses sinais de que seja possível eventualmente retomar a velha ordem. Por que o senhor acha que isso não virá de novo? Porque eu acho que a conciliação é o grande mal do Brasil. Porque ela cria a democracia brasileira é uma grande farsa. Em primeiro lugar isso, porque nós temos hoje 100 milhões de pessoas, a metade da população, que vivem com até um salário mínimo. As pessoas de classe média que têm um salário razoável, já imaginaram o que é viver com até um salário mínimo? 50 milhões dessas 100 milhões de pessoas vivem na linha da pobreza, ou seja, com menos de $100 por mês, quer dizer, com menos de R$400 reais por mês. O que é isso? Isso não é uma democracia. E a conciliação, ela esconde essa grande tragédia. Fora o fato de que nós temos guerras no Brasil, o Brasil hoje é o país que mais mata no mundo, né? Então temos uma grande tragédia. Então é preciso desmascarar a farsa que é essa democracia brasileira. E a conciliação, ela esconde essa farsa. E parece que estamos todos bem. Há 2 semanas... Ela cria aquele mito de que é possível que todos ganhem sempre. Exatamente. Né? Quer dizer, há 2 semanas eu dei uma palestra para cerca de 60 pequenos empresários, e eles se perguntaram, mas nós achávamos que tudo estava resolvido. E hoje nos encontramos numa situação terrível, em que nada está resolvido e parece que estamos pior do que antes. Quer dizer, então essa conciliação geral, ela mascara todo esse processo. E me parece que, veja o seguinte, eu não sou contra alianças com setores de centro, mas desde que sejam setores honestos e setores não golpistas e setores democráticos. Então, agir para tirar determinados setores progressistas do PMDB, tudo bem. Até no PSDB hoje tem uma ala esquerda. Então, nada contra esse tipo de aliança. Agora, uma aliança que cria uma massa cinza no governo, onde cabe todo mundo, para mim, esse tipo de aliança, ele vai quebrar a cara logo à frente, porque esses setores, no primeiro momento em que eles puderem, eles vão te golpear, como aconteceu com a Dilma no processo recente. E como é que o senhor acha que o PT deve apresentar um projeto de governo? Como deveria ser essa visão para os próximos anos no Brasil? Lembrando que vem aí a carta ao povo brasileiro, né? A nova carta. Então, aqui no Brasil, eu acho o seguinte, quer dizer, em primeiro lugar, qualquer partido progressista, democrático, de esquerda, ele tem que ter um alvo central. Qual que é esse alvo central? Fazer uma reforma, ser um partido reformador e fazer uma reforma estrutural que desarticule os esquemas que eu chamo os esquemas da iniquidade brasileira. O que são os esquemas da iniquidade? São os esquemas que tiram dos pobres para dar aos ricos. Então, desarticular os esquemas da desigualdade. Se você não fizer isso, você pode até fazer políticas
sociais focalizadas, como o PT fez nos seus governos, mas amanhã ou depois tudo isso pode desmoronar. Tem que mudar essa estrutura. Tem que mudar a estrutura da iniquidade. Mudar a estrutura da iniquidade é acabar com essas estruturas que causam a desigualdade, por exemplo, como o sistema tributário, o sistema de privilégios e assim por diante. Diga-se de passagem que o PT e outros setores da esquerda muitas vezes defendem privilégios. Quando, por exemplo, eles defendem que o ensino tem que ser público, o ensino universitário tem que ser público em geral, eu não concordo. Gente rica tem que pagar na USP, na Federal e assim por diante. Quer dizer, o pobre pode estudar de graça, mas quem tem dinheiro tem que pagar, do meu ponto de vista, porque milhões de jovens trabalham o dia inteiro, se matam de tanto trabalhar para poder pagar uma faculdade à noite, enquanto filhos de gente rica estudam de graça na USP por uma série de estruturas injustas e assim por diante. Então tem que combater esses privilégios, todos os privilégios da desigualdade, criando sempre mais igualdade. Agora, o que o PT, além dessas estruturas, tem que enfrentar? Tem que enfrentar um problema grave e histórico no Brasil, que nós somos um país que vende commodities. Eu tenho dito, a Alemanha não planta um pé de café, mas é exportadora de café. Então ela ganha dinheiro com café. Quem ganha dinheiro com a nossa soja? Provavelmente a China, e assim por diante. Não dá para viver de commodities. Então, se você não quebrar esse gargalo que envolve educação, pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, o Brasil não tem futuro. O Brasil não tem futuro. Nós temos que ser um país industrializado e um país tecnológico, um país da inovação tecnológica. Então, investir nessa ideia. E evidentemente que isso passa por saúde, educação e assim por diante. Quanto à educação, só para terminar, eu acho que um governo federal tem que fazer uma revolução no ensino médio. A grande aposta de um governo reformador tem que ser ensino médio. Claro que o PT criou várias escolas técnicas, mas isso é insuficiente. Tem que fazer uma revolução geral no ensino médio para que o país possa dar um salto. Mas antes disso tem que reconquistar a democracia, né? Porque, Claro, por exemplo, o golpe teve como finalidade reconverter o Brasil em país produtor de commodities, acabou com a política industrial do petróleo, teve toda essa consequência. Não sei se o senhor concorda. Eu concordo. Agora, acontece o seguinte, não existe aquela história de vamos dar primeiro esse passo e depois outro. Quer dizer, são tarefas múltiplas. Reconquistar a democracia, reconquistar os elementos de soberania e decisão nacional, junto com essa aposta de uma revolução educacional e de uma revolução tecnológica no país. Senão, vamos demorar anos e nós temos que aprender com os outros. Eu sempre tenho dito, olha, não podemos aprender com a nossa própria experiência, tanto como indivíduos quanto como país. Porque senão veja o seguinte, se você for aprender com a tua própria experiência, você vai ter essa experiência concluída quando você tiver 60, 70 anos. Agora, se você aprender com a experiência dos outros, olhando inclusive o passado, você pode aprender em poucos anos. Então, olha o que os outros fizeram e vamos aprender com aquilo que deu certo. E, portanto, vamos cortar caminho, vamos ganhar tempo. A estratégia moderna é uma estratégia de ganhar tempo. Quer dizer, por isso que um programa de governo do PT, um programa de governo dos partidos de esquerda tem que ser um programa que proponha tarefas múltiplas e não caminhos processuais. Não, estava lendo os comentários aqui. Mas... Queria agradecer muito a todo mundo que nos acompanhou, dizendo que a gente vai subir a entrevista com o professor também no YouTube. Foi muito rico aqui o debate. A gente vai ter aqui hoje ainda o Leonardo Stoppa, vamos ter o Igor Fuser debatendo geopolítica e o debate da noite, evidentemente, com foco maior na questão do Datafolha. Professor, muito obrigado. Se quiser deixar uma mensagem final para a nossa turma. Bom, eu que agradeço. Eu acho que discutir essas questões é muito importante e tem que discutir com argumentos, porque se você olha as redes sociais, a qualidade dos argumentos dos adversários da democracia, dos adversários da esquerda, dos adversários das forças progressistas é um linguajar muito baixo. Eu nem sei se eles são fascistas, porque talvez eles nem saibam o que é fascismo. Mas eu acho que a esquerda ela tem que se capacitar pela capacidade de convencimento, pela capacidade de persuasão, criando argumentos lógicos, argumentos convincentes e argumentos que ganhem
as mentes e os corações das pessoas. É isso aí, é a batalha das ideias e nós vamos vencê-la. Obrigado, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui e até daqui a pouquinho com o Estopa às 5 da tarde. Tchau, tchau, Eu que pessoal. agradeço. Eu queria convidar você para participar deste grande movimento que estamos todas e todos fazendo para poder fortalecer o Brasil 247. Vezes que todas as pessoas falam. Algumas falam com silêncio, outras falam com lágrimas, outras falam com o corpo, mas todas falam. Mas nem todas têm a sua voz ou as suas vozes escutadas. O 247 representa um Brasil real, um Brasil invisibilizado, um Brasil que tem várias vozes, um Brasil que quer a democracia de volta, um Brasil que entende que democracia e direitos, esses andam juntos. São os direitos que carregam a democracia para todos os cantos e é a democracia que assegura os direitos. Por isso cabe a cada uma e cada um de nós que sabe a disputa de hegemonia, a disputa de narrativa que o 247 faz com toda essa opressão midiática, contribuir para fortalecer esse instrumento que faz com que nós escutemos todas as vozes. Por isso, participe dessa campanha, estamos nela. Participe você também desta campanha para fortalecimento do 247. Eu sou Érica Cocai, eleita pelo povo do Distrito Federal, pelo PT, para deputada federal.